No ar, entrevista. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022, na sua Super Rádio Sindicop, 9 horas 8 minutos, aqui no Show do Seu Rádio. Vamos então já receber por aqui o nosso amigo, o advogado do Sindicop, Wesley Gimenez. Deixa eu só tirar aqui a nossa tarja para ficar visualmente um pouco melhor. Tá aí o Wesley Gimenez tirando a trilha para a gente bater aquele nosso bate-papo. Deixa eu só ver se o Wesley me ouve muito bem. Wesley, muito bom dia para você, meu amigo. Ouve bem, Wesley? Tudo certo? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Ouço muito bem. Desde já, externo aqui a satisfação em participar mais uma vez na rádio, né? E também um grande bom dia, uma excelente sexta-feira a todos os ouvintes da Rádio Sindicop, programa Revista Nacional, e a todos os servidores públicos do Sistema Penitenciário Paulista e também os demais ouvintes. Beleza, que joia. Sempre para a gente uma satisfação muito grande receber o Wesley, né, e todo o pessoal do nosso departamento jurídico, né, sempre participando com a gente por aqui. A gente está na guarda aqui do secretário Carlos Neves. Assim que ele aparecer aqui, já mandei o link, tá tudo certo, aí a gente sobe ele também para o nosso bate-papo, não é mesmo? Bom, Wesley Gimenez, rapaz, tem tanta gente falando, não é? Fazendo comentários aí sobre essas normas, até por isso que o departamento jurídico, né, propôs aí a gente estar falando sobre esse tema, junto com a presidência, com a diretoria do Sindicop, né, alterações sobre o adicional de insalubridade e os reflexos funcionais, né, no que é que vai implicar essas alterações na sua vida, servidor, na sua vida policial penal, agente de segurança penitenciária, não é? Servidor do sistema prisional. Nosso advogado, portanto, aqui para bater esse papo com a gente. Já subindo aqui também o Carlos Neves. Deixa eu só, antes do Wesley fazer a exposição dele aí, deixa eu dar um bom dia para o Carlos Neves, ver se está tudo ok. Bom dia, Carlos Neves, tudo bem? Ouve bem, meu querido? Bom dia, Carlos Vitor, tudo bem com você? Bom dia, doutor Graças a Wesley. Deus. E bom dia também aos ouvintes da Rádio Sindicop, né? Que beleza, viu? Wesley, vamos lá então. A gente tá curioso, Neves, eu sei que tem um monte de pergunta, eu também tenho, e os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha a nossa programação pelo aplicativo, quase 800 pessoas no aplicativo nesse momento, também no Facebook e no nosso canal no YouTube, podem fazer perguntas, viu? Manda aqui nos comentários que eu repasso as perguntas aqui para o nosso advogado. Pois não, Wesley? Rapaz, o que a gente tem ouvido aí sobre isso, hein? Porque o pessoal fica preocupado, né, Wesley, sobre essa situação. Pois não, meu querido, fica à vontade. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Carlos Neves, né? Bom, enfim, o tema hoje foi solicitado pela diretoria do sindicato para a gente estar fazendo a exposição em decorrência da grande demanda, da grande busca por informações sobre o tema, né? Sobre a questão do adicional de insalubridade, principalmente no que tange a questão da aposentadoria. Então, inicialmente, é importante a gente relembrar que esse adicional de insalubridade, ele tem um caráter muito importante para o servidor público que trabalha em condições insalubres, né, especificamente, né, numa unidade prisional. Então, por conta dessas condições insalubres, né, que o agente penitenciário, ele possui uma aposentadoria diferenciada. Então, como ele trabalha no regime de grau máximo, né, de insalubre, acaba tendo o direito aí de aposentar mais cedo, né, com menos tempo de trabalho e com menos idade também. Na verdade, Carlos, desde o ano de 2019, a gente vem tendo várias alterações,
silenciosas, né, que vêm prejudicando, assim, dramaticamente a vida do servidor público. Então, muitas vezes, como para o servidor público, né, não existe, por exemplo, uma consolidação das leis do trabalho, uma CLT, que regulamenta a relação do trabalho para o servidor, então são todas leis esparsas que a gente que a gente fala, né? Então são leis que regulamentam o serviço público jogadas, né? Então muitas vezes, né, é praticamente impossível para o servidor estar acompanhando essas alterações, né? Mesmo, né, para os advogados que atuam especificamente nessa área pública, né, nessa área do Estado, né? Para a gente também não é fácil estar acompanhando toda essa modificação. Daí, quando o governo ele tem maioria, vamos falar no caso da Alesp, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando ele tem o governador e a maioria dos deputados estaduais, ele faz o que ele bem entende, né? E através de processos legítimos da legislação, tirando direitos, né, do cidadão, do servidor público, que dificilmente, através de uma ação judicial, por exemplo, vai ser alterada em decorrência da competência de cada poder, né, do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, a gente precisa sempre ter tudo isso muito em mente, né, e considerar também a complexidade sempre no que a gente, quando a gente vai falar em serviço público, em servidor público, em Estado, em toda a lei que regulamenta o Estado, né? Então, né, nas últimas semanas, né, na verdade isso aí já vem de alguns meses, né, esse questionamento, né? Principalmente o pessoal que está em vias de aposentar, eles estão questionando a questão de como vai ficar o adicional de insalubridade no benefício previdenciário, certo? E os RHs, né, de todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo estão avisando os seus servidores para terem cautela, né, ao solicitarem o gozo, né, do direito da licença prêmio, né? Então, esse é o tema. Então, como está tendo muito questionamento, ontem eu tive bastante questionamento sobre o tema, hoje de manhã eu também estou tendo questionamento pelo celular, WhatsApp, ligações, né? E aí eu estou pedindo para todo mundo acompanhar a live de hoje, né? Vai ficar gravada também e vai ficar já uma orientação prévia, né? Não fechada 100%, porque a gente tem muita coisa para discutir e para fazer sobre o tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que partir é sobre da Lei Complementar 432 de 1985. Essa lei, ela fala sobre o adicional de insalubridade, né? Então, a grande maioria dos servidores nunca leu essa lei na íntegra, então é uma lei com apenas 13 artigos, né? 14 artigos, e assim, ela é bastante clara, né? Só que no ano passado, a Lei 1361 de 2021 alterou essa lei que versa sobre o adicional de insalubridade. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o adicional de insalubridade é que anualmente existe a previsão de reajuste, certo? Então, a última regulamentação, né, do reajuste do adicional de insalubridade, a gente tinha como data base o mês de março, então, todo mês de março tinha o reajuste do adicional de insalubridade, conforme o IPC, né? Então, quem regulamenta, quem faz a regulamentação do IPC é a FIP, né? E todo ano, de acordo com o índice que a FIP apurava, né, ela soltava os índices do IPC, e com base nesse IPC havia o reajuste do adicional de insalubridade, que hoje está em torno de R$ 785 o grau máximo. Então, tem o grau mínimo, o médio e o máximo. O máximo, que a grande maioria dos agentes, né, recebem, hoje está mais ou menos R$ 785. Então, no mês de março, agora de 2022, os servidores já tiveram o primeiro prejuízo, porque a Lei 1361 de 2021 alterou essa questão do reajuste do adicional de insalubridade, simplesmente retirando
o índice, né? E não colocou outro no lugar. Então, hoje, a gente está com essa lacuna porque foi retirado, né, o índice de reajuste, e por não ter, né, esse índice, né, lembrando que, pelo princípio da legalidade, o Estado só pode fazer algo ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Então, como não tem mais a regulamentação, em tese não pode aumentar, né? Então a gente está trabalhando juridicamente, né? A melhor forma, através das entidades sindicais, né? Sindicato, federação, confederação, qual é a melhor forma, qual a melhor via para a gente sanar essa questão. Então, em março de 2022, já deixou de ter reajuste do adicional de insalubridade. Se você comparar com em março do ano passado, por exemplo, 2020, vai perceber que não teve reajuste, né? E o pessoal não percebeu isso porque em ano eleitoral, né, teve aí o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos, né? Então acabou assim mascarando essa falta de reajuste específico do adicional de insalubridade, mas já está tomando prejuízo. Lembrando que, assim, em muitos casos, os adicionais de tempo de serviço, quinquênio e sexta parte, eles incidem sobre o adicional de insalubridade. Então, está tomando um prejuízo em cascata, né? Então, assim, o prejuízo é grande. Né? Então, o primeiro problema da questão do adicional de insalubridade foi retirado o índice de reajuste e na verdade, assim, a gente está procurando resolver através do Poder Legislativo e também através de demandas judiciais, né? A gente está com essa questão para resolver. O outro problema do adicional de insalubridade, que também a gente está falando sobre essa mesma lei complementar 432 de 85, é que ela retirou o direito do servidor de receber o adicional de insalubridade no período de gozo da licença-prêmio, né? Então, vamos retomar. O que é a licença-prêmio? Então, a cada bloco de 5 anos, aquele servidor assíduo, né, que ele não ultrapassa o número de faltas, né, no período de 5 anos, né, era 30, com a reforma baixou para 25, né, então o que pode, que entra na conta dessas 25 faltas, né, o limite de até 25, falta médica, licença tratamento de saúde e falta justificada, né? Então, se no período de 5 anos, juntando falta justificada, falta médica e licença saúde não ultrapassar de 25, né, o servidor ele vai ser premiado por isso, do nome licença prêmio, ele recebe um prêmio, onde ele ganha 90 dias de descanso, né, para poder usufruir nos próximos 5 anos, certo? Só que essa licença prêmio, ela é considerado efetivo exercício para todos os fins. O que significa isso? Esses 90 dias é como se a pessoa estivesse trabalhando. Poxa vida, é um prêmio, ela foi assídua, né? É um incentivo para que o servidor público não falte ao serviço, né? Então é um prêmio, né? Ela não pode sofrer prejuízo de nenhuma forma por ter adquirido esse prêmio, né? Só que aí veio, né, o cavalo de Troia, né, da Lei 1361 de 2020. Essa lei alterou a Lei de 85, né, alterou o parágrafo 29, né, letra D, o artigo 29, desculpa, vamos falar de novo. O artigo 29 da Lei 1361 de 2021 alterou o artigo 4º, inciso 9º, letra D, da Lei 432 de 85. É muita coisa, mas como vai ficar gravado aqui, dá para voltar o vídeo, né? Então, o que fala esse inciso 9º da letra D do artigo 4º da Lei 432? Que a pessoa não iria perder o adicional de insalubridade no período de gozo da licença-prêmio. Então, se o servidor pediu 30 dias de licença-prêmio, o salário dele antes vinha integral, sem desconto algum. Agora, está diferente. O servidor que ele pede 30 dias de licença-prêmio, automaticamente ele perde na íntegra o adicional de insalubridade.
Ou seja, eu fui premiado, né, através da minha assiduidade, com 90 dias de licença-prêmio, só que eu só for tirar, gozar os 30 dias de licença-prêmio, o meu salário vai vir com um adicional de insalubridade descontado, menos R$ 785. Olha o absurdo que o governo fez com o servidor público, né? É uma coisa assim descabida, sem precedentes, né? A gente veio assim de décadas de conquistas trabalhistas, né? E do ano de 2000, desde a reforma, da última reforma trabalhista do Temer, né? Que aconteceu em 2017, salvo engano, foi um ano antes dele sair, né? Desde a reforma trabalhista do Temer, a gente vem sofrendo muitas perdas, mas assim, são perdas assim, vamos dizer assim, muito difícil de a gente recuperar, né? E aí acontece isso, o primeiro impacto, né? A pessoa vai lá, tira a licença-prêmio, perde já R$ 785. Aí tem muita gente que pensa assim, puxa, eu estou perdendo R$ 785, mas pelo menos eu economizo o combustível, por exemplo, né? Então, a gente consegue dar uma compensada, né? E assim, a gente tem entrado com várias ações judiciais com relação a essa PER. Cabe ação judicial, sim, por conta a gente está fundamentando pela questão do direito adquirido, né? Artigo 5º da Constituição, a gente está fundamentando que não houve alteração do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é de 68, a Constituição é de 88, né? E a gente está com esse tipo de fundamentação. Só que os juízes, majoritariamente, né, a gente tem tomado muita decisão desfavorável, Em praticamente todos os casos, nós estamos recorrendo, né, quando a gente consegue o benefício da justiça gratuita para o servidor, né, que ele não vai ter um prejuízo ainda maior por conta da sucumbência, por exemplo, né, a gente tem recorrido na esperança de alertar, né, os membros do judiciário da tamanha injustiça que essa lei do ano passado veio a trazer para o servidor público, né? Só que isso não é o pior ainda, né? O pior é a questão da aposentadoria, que eu já estou utilizando, inclusive, como fundamento legal das ações, das petições iniciais, dos recursos, né? A Lei 432 de 85, ela, o que ela fala, né? Que o adicional de insalubridade, ele é incorporado ao benefício previdenciário, né? Então, trabalhou, né, em regime insalubre, vai ter direito a aposentar com esse adicional, né? Durante toda a vida do servidor, enquanto nativa, o adicional de insalubridade é um adicional propter laborem, né, que significa que ele está condicionado, né, às situações, né, às reais situações do trabalho. Então, aquele trabalho é insalubre, o grau de insalubridade é máximo, ele recebe no grau máximo. Aquele local não existe agentes insalubres, não recebe o adicional de insalubridade, ou se é grau mínimo. Só que esse servidor que vem trabalhando a vida toda em condições insalubres, quando ele vem aposentar naquele órgão, naquele cargo que ele trabalhou em situações insalubres, né, ele tem direito a ter incorporado esse adicional ao seu benefício previdenciário. Só que uma outra situação que pouquíssimo servidor tem conhecimento é que o adicional de insalubridade, ele é incorporado nos últimos 5 anos que antecedem a sua aposentação, né? Nos últimos 60 meses. E ele é incorporado na proporção de 1/60, ou seja, você pega assim os últimos 5 anos, né? Então estou em 2020, né? Eu faço uma retroação no tempo a partir de 2017 e eu verifico mês a mês desses os últimos 60 meses até efetivamente a publicação da minha aposentadoria, se eu trabalhei com o adicional de insalubridade em grau máximo, em grau médio, em grau mínimo, ou se eu não recebi o adicional de insalubridade. E é feita uma proporção. Então, se eu trabalhei 60 meses com adicional de insalubridade em grau máximo, naturalmente, eu vou ter a incorporação do adicional de insalubridade no meu benefício previdenciário na totalidade, né?
Só que aí, qual que foi a pegadinha mais uma vez, do Estado, do legislador, que sempre está legislando contra o trabalhador, contra o servidor. Ele acabando com a previsão do percebimento do adicional de insalubridade no mês que o servidor goza de licença-prêmio, ou seja, ele vai perder essa proporção que a lei traz a previsão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho direito a licença-prêmio, eu já estou nos meus últimos 5 anos para me aposentar, e se eu tirar 3 meses de licença-prêmio, eu vou deixar de receber 3 adicionais de insalubridade, e aí, a hora que eu vier a aposentar, o meu adicional de insalubridade vai ser incorporado na ordem de 1,57 avos apenas. Eu vou perder, não vai ser na totalidade. E um outro problema que está acontecendo, né? Por exemplo, o SPPrev comete muitos equívocos no ato da implementação do benefício previdenciário. É comum, por isso que quando o servidor aposenta, a primeira coisa que ele tem que fazer é conferir o LIST para ver se está tudo certo, se está incorporado, ganhos judiciais, se o adicional de insalubridade está incorporado, se a classe está correta, tem um monte de coisa para verificar. Se ele tiver dúvida, tem que procurar o corpo jurídico do Sindicop, tem que procurar o advogado, levar os 3 últimos olerites enquanto nativa e os 3 primeiros enquanto, né, depois de aposentar, né, os 3 olerites, normalmente eu peço isso, os 3 últimos nativos, os 3 primeiros da SPPrev e o atual da SPPrev para poder fazer um estudo, né. Então, o que acontece? Tem alguns servidores que, assim, no mês que antecede a publicação da aposentadoria, ele está de licença-prêmio. Aí, quando bate lá na SPPrev para calcular o benefício previdenciário, a SPPrev simplesmente está retirando o adicional de insalubridade na sua totalidade. Ela vê lá que quando o nativo ele não recebeu o adicional de insalubridade, aí a hora que ele vai fazer o benefício previdenciário, ele retira os R$ 785. Eu entendo que essa parte aí, ela é mais simples, né? Com um pedido administrativo direto para a SPPrev, você consegue acertar, não demanda uma ação judicial, né? Ao menos não teria que demandar, né? Não tivemos que entrar com nenhuma ação para acertar essa situação da retirada do adicional de insalubridade, né? Em algumas situações de processo que eu atuo, eu consegui resolver isso aí através de pedido administrativo, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer quando a gente fala de Estado, né? Mas o problema maior é assim, se for só um erro administrativo, dá para corrigir, né? É um aborrecimento grande? Claro que é. Olha, imagina ter no orçamento quase R$800 a menos, né? Vai ter que deixar de pagar alguma conta, porque já está tudo muito justo, né? Mas o problema maior é esse aí, quando o servidor tirar 3 meses de licença-prêmio antes de aposentar, ele vai ter o cálculo do benefício previdenciário reduzido para o resto da vida, né? E é por isso que os departamentos pessoais, né, estão lançando um comunicado para os servidores evitarem tirar a licença-prêmio nos últimos 5 anos que antecedem a aposentadoria. Ou seja, foram penalizados duplamente e muito, não é pouca a penalização. Daí, o que a gente pode concluir, né, Carlos, né, Neves e quem está nos acompanhando, né, ou quem vier assistir esse vídeo futuramente? A conclusão que a gente pode ter é que o planejamento do governo, quando fez a alteração da Lei 432 de 85, que prevê o adicional de insalubridade, eles fizeram uma modificação praticamente para acabar com esse adicional. Porque imagina, primeiro tira o índice de reajuste. Então, como a nossa inflação está muito alta, ano após ano, a inflação vai comendo, né? Porque agora, no mês de março, o problema não foi só que deixou de ter o reajuste, o problema é que teve a inflação e deixamos de ter o reajuste. Você perde 2 vezes. Isso é simples isso. Né? Você tem a perda do valor monetário decorrente do tempo e da inflação. Né? Então não teve, perdeu 2 vezes o servidor. E aí, quando você pega e cria situações para inibir
o servidor de tirar a licença prêmio, porque ele vai perder o adicional de insalubridade, ou no mês em que ele estiver trabalhando, ou quando ele vier aposentar, então praticamente a gente entende, né, que o objetivo do governo foi acabar com o adicional de insalubridade. Então, foi através dos meios legais da reforma da lei de tirar um benefício do servidor e do trabalhador através das vias legais. E é isso que a gente percebe que governos descomprometidos com a classe trabalhadora, né, fazem, né? Se eles não têm como ir pela força, eles vão pela lei, eles vão pelo judiciário. Então, nesse sentido, não adianta o servidor achar que a gente vai resolver tudo através de medida judicial, né? Então, assim, simploriamente, todo mundo acha que, assim, através do artigo 5º da Constituição e através de mandato de segurança, a gente resolve tudo. Não resolve, né? Por isso que a gente está quebrando a cabeça para verificar qual que é a melhor ferramenta, qual que é a melhor via, primeiro, para resolver a questão da falta de reajuste do adicional de insalubridade. E agora, com essa questão que a pessoa praticamente não pode mais tirar a licença-prêmio, senão ela vai ter a aposentadoria dela prejudicada, né? Então, 2 prejuízos, né? Um primeiro prejuízo porque não pode gozar o prêmio que ela recebeu, e segundo, porque se ela gozar, ela vai ter a aposentadoria reduzida. Ah, mas a licença-prêmio, se eu não gozar, vai ficar para o Estado? Não fica, Carlos, né? Cabe ação judicial. Então, a gente entra com uma ação judicial, a gente tem êxito na ordem de 100%, né? Que é aquele servidor que aposentou e deixou períodos de licença-prêmio sem usufruir. Então, por exemplo, o servidor que aposentou e ele por exemplo, no bloco de 90 dias, ele vendeu 30, gozou 30 e deixou 30, eu entro com a ação judicial e eu consigo receber em dinheiro. Mas aí, o que aconteceu também, né? O governo do Estado de São Paulo, né, através desse governo com ideologia liberal e contra o trabalhador, eles foram lá, né, e baixaram o teto da requisição de pequeno valor, né? Se com as devidas atualizações, esse teto deveria estar em quase 37 mil reais para não virar precatório judicial, né? Hoje está em 14. Né? Então, por exemplo, um servidor que tem um salário bruto de 8 mil reais, se ele deixar 90 dias de licença-prêmio sem usufruir, né, eu vou ter que entrar com uma demanda de 24 mil reais. Ou seja, vira precatório judicial. Né? Demora muito tempo para pagar, porque o governo do Estado de São Paulo reduziu o teto na época que ele reduziu, era 30, reduziu para 14, justamente para protelar o pagamento de dívidas oriundas do Estado. Mais uma vez, um ataque ao trabalhador, mais uma vez, um ataque ao servidor público do Estado de São Paulo. Né? Então, vamos lá. Wesley, o que eu faço nesse momento? Né? A orientação que a gente está dando. Se a pessoa está no período de 5 anos, que antecede a aposentadoria dela, infelizmente, se ela optar em usufruir a licença-prêmio, em folga, né, ela vai ter o benefício previdenciário dela reduzido e a gente não pode garantir que a gente consegue resolver isso com uma demanda judicial, até mesmo porque a gente está perdendo as ações. A gente está procurando soluções, né, para a gente resolver isso, mas como é assunto novo, então demanda muita coisa, demanda a gente verificar como que vai ser o posicionamento da segunda instância, dos colégios recursais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois a gente verificar se vai ser possível a gente entrar com um pedido de uniformização de jurisprudência em caso de divergência de entendimento do judiciário, então tem um monte de coisa para acontecer ainda. Mas enfim, nesse momento agora tem muita gente pedindo aposentadoria. Então se ela tirar em folga a licença-prêmio, ela vai ter o benefício previdenciário reduzido. Agora, então, é melhor eu não tirar a licença-prêmio para não ter o meu benefício reduzido? A gente entende que nesse momento sim, né? Porque a aposentadoria é para o resto da vida, né? E esses 3 meses que eventualmente ficar,
sem tirar, né, a gente pode entrar com uma ação judicial, e como eu disse, a gente tem 100% de êxito nos casos que a gente consegue receber em pecúnia essa licença-prêmio não gozada, só com esse empecilho do limite de 14 mil para requisição de pequeno valor no estado de São Paulo, tá bom? Ah, mas eu não estou no período de 5 anos que antecede a minha aposentação. Então, se a pessoa tirar a licença-prêmio e perder o adicional de salubridade, como está acontecendo com todo mundo, a gente entra com a demanda judicial. Mas volto a dizer, advogado nenhum pode garantir êxito em demanda judicial, a advocacia não é atividade de fim, é atividade de meio, então a gente não pode garantir êxito nunca, né? Mesmo nessas ações de licença-prêmio, que eu nunca perdi uma ação, quando eu atendo o servidor, eu falo, olha, nunca perdi uma ação dessa, né? Mas tudo pode acontecer porque não depende do advogado, não é o advogado que dá a sentença, né? É o judiciário. Então, aquele advogado que garante, ó, já ganhamos, ele é no mínimo, assim, muito irresponsável, né? Mas, enfim, a gente está aqui para orientar na prática agora, né? Então, agora, é assim, tirou licença-prêmio, teve desconto, vamos entrar com a demanda judicial para ver se a gente reverte. Tá para aposentar, teve o benefício previdenciário reduzido por conta de licença-prêmio que gozou, vamos entrar com a demanda judicial. Teve erro administrativo do SPPrev e veio o benefício previdenciário sem o adicional de insalubridade, vamos questionar primeiro de forma administrativa a correção. Não corrigindo, vamos entrar com a demanda judicial. Enfim, Carlos, enfim, Neves e todos os ouvintes, né? As alterações da lei que ocorreram tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, né? Desde 2016, 2017, principalmente a partir de 2018, assim, prejudicaram muito o servidor público do sistema penitenciário, mas muito mesmo, né? Então, tem coisas que vão aparecendo, né? Então, só um exemplo de um outro prejuízo, pode ser um tema de uma futura conversa. A Lei 1.354 de 2020, que fez a reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo, decorrente da reforma da Previdência no âmbito federal, ela veio a modificar drasticamente também o benefício para pensionista. Então, tem muito pensionista que não está entendendo o que está acontecendo, porque o marido tinha lá um salário de 7, 8 mil reais. Aí, quando ela recebe o benefício dela, muitas vezes está vindo, demora para vir, né? E muitas vezes não vem nem metade do que o marido dela ganhava quando estava vivo. Mas por que está acontecendo isso? Previsão legal. A reforma da Previdência que foi feita no âmbito federal destruiu o benefício previdenciário do servidor público também. Então, independente se o servidor ele faleceu por causa natural ou fora do serviço ou decorrente de um acidente de trabalho, e ele veio a óbito, como é o caso da pandemia, que muita gente faleceu por conta do Covid, que foi contaminado numa unidade prisional, a beneficiária, a pensionista, não vai ter direito à pensão integral em nenhuma hipótese, né? A partir de novembro de 2019. Vai vir só metade mesmo, e quando tiver dependentes menores, tem a proporção também. Então, eu só coloquei para ilustrar que não houve nenhum tipo de lei que beneficiou o servidor público estadual. Simplesmente foi isso. Tanto por consequência das alterações no âmbito federal, como as alterações legislativas estaduais, prejudicaram sobremaneira o servidor público. A gente está tentando, o Sindicop e as demais entidades sindicais no âmbito do Estado, no âmbito nacional, estamos fazendo de tudo, né? Os partidos políticos trabalhistas, progressistas, estamos fazendo de tudo para resgatar tais direitos, mas enquanto a gente tiver uma maioria com ideologia liberal antitrabalhador, vai ser praticamente impossível conquistar mais benefícios ou reconquistar os benefícios que foram tolhidos nesses últimos anos. Que coisa, né, minha gente? Que coisa, viu? 9 horas e 42 minutos.
Nós estamos aqui ao vivo na rádio Sindicop, não é? Trazendo nosso advogado Wesley Gimenez, também o secretário do Sindicop, o Carlos Neves. Estamos falando aí das alterações sobre o adicional de insalubridade e os reflexos funcionais. Nós vamos trazer já algumas questões levantadas aqui, né? Pelos nossos amigos, os nossos companheiros. Eu já passo a palavra para o Carlos Neves, mas o Wesley, deixa eu trazer logo de cara aqui a pergunta da nossa companheira, a Ana Paula Campese, não é mesmo? Ela faz um comentário aqui, não é mesmo? Eu vou até subir na tela, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Doutor, desconta a insalubridade, mas a Previdência continua o mesmo desconto, não reduz, não. É o comentário dela, né, Wesley? Não, mas a Ana Paula, ela está muito correta, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Quando se trata de imposto de renda na fonte e do desconto previdenciário SPPREV, eles fazem de tudo para arrecadar mais, né? É uma outra situação que acontece sim. Então, assim, com relação ao adicional de insalubridade, teve muitos, milhares de servidores que entraram com a ação judicial, pasmem, entraram com a ação judicial para parar de descontar a SPPREV sobre o adicional de insalubridade. E muita gente ganhou, e ganha mesmo. O adicional de insalubridade é uma verba de caráter transitório, próprio labore. Não poderia ter o desconto previdenciário, né? Mas, enfim, muito juiz deu a sentença favorável. Aqui em Bauru, no Colégio Recursário, pararam de dar, porque os juízes perceberam que estavam dando uma sentença errada. Mas muito juiz concedeu o pedido para parar de descontar SPPREV sobre a adicional de insalubridade, fazendo a seguinte observação: olha, o pedido é procedente, só que o servidor que está fazendo o pedido, quando ele vier aposentar, ele está abrindo mão do adicional de insalubridade. Por isso que o jurídico do Sindicop, praticamente o único jurídico, que decidiu, contrário à maioria do que estavam fazendo, a não ingressar com essa ação para cessar o desconto da SPPREV sobre o adicional de insalubridade, porque a gente, advogado do Sindicop, pensa na vida toda do servidor, até quando ele aposentar, até quando vier, até quando, inclusive, na sucessão da aposentadoria dele para o cônjuge, né? Então, a gente não faz nada irresponsável visando, por exemplo, êxito de honorários, né? Então, a gente não entrou. Então, na prática, a gente constatou que essa ação era inviável, não ingressamos com nenhuma ação dessa, né, pelo jurídico do Sindicop, mesmo através de muitos questionamentos, muitos pedidos, a gente não ingressou. A gente se posicionou firme em prol do servidor. E realmente, o que a Ana colocou é uma carta que a gente tem na manga. Todo o adicional, isso aí está servindo para muita coisa, tá? Não é só para o adicional de insalubridade, não. A gente está com essa tese. Todo o adicional que ele não se incorpora no benefício previdenciário e ao desconto da SPPREV, a hora que a gente entra com a ação, a gente coloca isso para o juiz. Fala assim, olha, foi descontado a previdência, né, do adicional de insalubridade. Então, por exemplo, o servidor, ele tirou a licença-prêmio, perdeu o adicional de insalubridade, mas mesmo assim, manteve o mesmo valor do desconto da SPPREV, como a Ana Paula Campese está muito bem colocando. Isso aí é tese para que o servidor tenha direito a ter a incorporação na totalidade, sim, porque contribuiu, né? Então, o comentário da Ana Paula está muito correto. Aí, muito obrigado pela participação, Ana Paula. O pessoal pode ir fazendo perguntas aí, nós vamos repassar, tá bom? Todas as perguntas, né? Tem um comentário aqui da Fátima, né? O comentário da Fátima também, né? Trocando em miúdos, se a população não aprender a votar, vai perder todos os direitos, não é mesmo? E como perde os direitos, né? Porque nos últimos 30 anos no estado de São Paulo, governado, não é? Imposto pelo PSDB, houve tantas e tantas perdas, não é? E agora, depois de quase 30 anos, né? Está fora. E isso é resultado, não é? É resultado de toda essa política de perseguição. É tudo isso. Então tá fora. Tá fora mesmo. E a gente aplaude porque tá fora. A gente aplaude. Porque o servidor está cansado, a população está cansada, não é mesmo? E aí a gente tem que pensar tudo isso, porque dia 30
Tem aí o segundo turno, e nós temos que ver, né? Quem é que apoia um lado, quem é que apoia o outro, quem é que está com quem, quais as possibilidades de se continuar o mesmo tipo de política, de mudar. Aí cada um que faça a sua análise, não é mesmo? E faça a sua opção. Mas graças a Deus, pelo menos depois de 30 anos de sofrimento, né, existe uma possibilidade de mudança. Desculpem, mas é que a gente, às vezes, sabe, precisa, né, falar algumas coisas. Precisam ser ditas, né? Ô, Carlos, Viu o Carlos Neves aí o tempo todo com uma cara de preocupado, não é mesmo? Pois não, Carlos Neves, eu sei que você está preocupado mesmo, que você tem questões para levantar aí, para perguntar para o nosso advogado. Pois não, Neves? Eu passo a palavra para o Dr. Wesley. Ia fazer um comentário. Bom, assim, pegando o gancho da Fátima aí, do empolgado Vítor, né? Assim, às vezes a gente foca muito a questão no partido, né? Então, o servidor público, a população no geral, pegou uma repugnância pelo PSDB. Mas a questão não é o partido em si. A questão é a ideologia, é a pauta, é a agenda que esse partido traz consigo. É por isso que existe um partido político, né? Então, por exemplo, qual foi o problema do PSDB nesses 30 anos no estado de São Paulo? Agenda liberal, né? Agenda privatista, agenda contra o servidor público, né? Quantos governadores do PSDB que passou, né, pelo governo chamando o servidor público de vagabundo, né? E a população abraçou essa notícia mentirosa, porque fica focado em altos salários do funcionalismo público, né? Mas, por exemplo, o professor, o policial, aquele agente da saúde, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem que está na linha de frente, não recebe vencimentos compatíveis com o cargo, né? Na verdade, foi uma política de privilégio. Então, servidores públicos de alto escalão é só benefício, né? Benefício, penduricalhos de várias situações, né? Mas só que o servidor público mesmo, que está embaixo, né, ele foi extremamente prejudicado. Então, a questão não é ficar pensando em partido, na minha opinião, é ver o que esse partido traz como agenda. Se a agenda desse partido é privatista, é liberal, é contra o serviço público, e serviço público significa qualidade de vida para o cidadão, para a população e principalmente para aquele cidadão de baixa renda, né? O agente penitenciário policial penal que trabalha numa unidade prisional, ele está cuidando da segurança da sociedade. Então, ele tem que ser reconhecido, tem que ser bem remunerado e não pode ter tolhido os direitos dele, né? Então, eu concordo plenamente com a colocação da Fátima, a sua também, viu, Vitor, e que a gente possa sair do Fla-Flu, né? Vamos sair desse Palmeiras e Corinthians, né, do Fla-Flu, né? Porque a gente não pode tomar decisão com o fígado, né? A gente tem que racionalmente, né, analisar as situações e verificar o que é melhor, tanto para a gente, que é por isso que a gente vota no deputado estadual. Quando a gente vota no deputado estadual, é visando a melhoria, né, de repente, do nosso estado, mas também para o nosso grupo de pessoas. Deputado federal também. Deputado federal, ele protege, ele briga por alguns interesses de uma determinada um determinado grupo da sociedade. O senador, que vota por interesse do Estado como um todo, né? Então, a gente precisa entender essas coisas. Se a gente não entender essas coisas, a gente vai continuar votando em quem tira nosso direito, eternamente. Aí depois não adianta falar que o judiciário é ruim porque ele dá improcedente no meu pedido. O juiz ele tem que respeitar a lei. Nenhum juiz está acima da lei. Ele tem que aplicar a lei. Então, se a lei fala que se for tirar o adicional, se for tirar a licença, perde o adicional de insalubridade. E isso foi votado na Assembleia Legislativa de forma formal e correta,
né? O juiz ele não pode sair do judiciário, se intrometer numa decisão do legislativo e do executivo e modificar, né? Não adianta, né? Então a gente depende dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A gente tem que pensar como um todo. A gente tem que pensar numa forma geral. Então, nesse sentido, é muito importante ter muita consciência do que faz, inclusive no ato de votar. Neves. Não é fácil não, né, Carlos Neves? Fácil é tentar dormir, né? Fácil é ficar em casa quando o movimento está pegando fogo na Assembleia Legislativa, né? É fácil quando a gente está levando spray de pimenta na cara e borrachada nas costas, né? E o pessoal está ali no WhatsApp dizendo, vai lá, tonto, né? Vai lá lutar pela gente. Escutei isso em várias unidades prisionais desde 2002, quando eu entrei no sistema. E desde 2002 eu atuo junto com o Sindicop nessa questão da defesa do servidor. Mas aí vem uma dúvida muito grande, né? Os governos entram e o servidor apoia. Eles não olham a agenda, eles não olham se o governo é privatista, neoliberal, ou é um que luta e pensa no trabalhador também, não é? Eu sou policial penal, eu trabalho, o meu sustento ele vem do sistema penitenciário, e eu vou me aposentar igual a todo mundo, né? Eu não estou contente nem um pouquinho com o que aconteceu nos últimos anos. Primeiro veio a reforma da Previdência. Para muita gente está tudo sossegado, não vou se aposentar agora, né? Então, o trabalhador ele esquece que ele é trabalhador. Ele esquece que ele está no chão da fábrica. Ele esquece que ele não é governo. Ele não é patrão. Ele é trabalhador. Muita gente vai se aposentar aí sem a paridade e integralidade. Quem entrou depois de 2003. Se eu não me engano, até 2013, para quem entrou, vai se aposentar com 55 anos e a partir de 80% do salário. Quem entrou depois de 2013, que é esse pessoal que a gente lutou pra caramba, esses AEVPs e esses policiais penais, os agentes de segurança entrarem o ano passado e esse ano, eu vou dizer para você, eles vão se aposentar a partir dos 55 anos e com 60% do salário. É justo? Não é. Aí o pessoal não se levanta também, né? É cômodo. Não se preocupa que o Sindicop resolve tudo. Não é assim, pessoal. Mudou a lei, a gente dificilmente vai ter de volta. Mudou a lei, fica difícil resgatar o direito. Os sindicatos, eles não fazem milagre, eles também seguem leis, a gente também segue normas, e o Estado, ele é cruel. Se você não se levantar e não reclamar, mas não é reclamar para o sindicato, não. O sindicato está fazendo a parte dele. Desde da reforma trabalhista, o Sindicop participou assiduamente na reforma trabalhista e nós chegamos a levar 5 ônibus de servidores para Brasília e viram o quanto é difícil. O Sindicop é uma das instituições que invadiu uma CCJ para evitar a reforma trabalhista. A maioria que estava lá era de São Paulo, era do Sindicop. E eu tenho orgulho de dizer isso e tenho orgulho daquele pessoal que foi participar, porque eles não estavam contentes, eles sabiam o que ia acontecer. E, infelizmente, aconteceu, mas não foi por falta de resistência, não. Teve muita luta ali. E podia ser bem pior ainda, né? Aí veio São Paulo e quantas vezes nós avisamos para os servidores, né? Cuidado com o Dória, ele é empresário, tem uma pauta reformista, neoliberal. Mesmo assim, a maioria dos servidores foram lá e votaram. E hoje, vocês estão contentes? Eu não estou. A insalubridade foi prejudicada. Vai atrapalhar a insalubridade na aposentadoria. Pensionista vai receber 50% ou menos do que você ganhava. É um prejuízo para a sua família. Nós, além de tudo, a insalubridade não tem mais correção. Nós, para a segurança pública, para que todos que ganhem insalubridade no estado de São Paulo,
inclusive a saúde. Eu acho que alguém deve estar contente nesse meio, porque eu não estou, né? E o Sindicop não resolve tudo, gente. A gente batalha pra caramba. O que mais lutamos nesse governo contra essa reforma administrativa em São Paulo, mas não se teve o peso do servidor público, principalmente da segurança pública. Tá? Em Brasília, para segurar a PEC 32 da segurança pública de São Paulo, só tinha o Sindicop. Não teve mais nenhuma instituição, nem civil, nem militar. Da segurança pública, só o Sindicop. Tá? Mesmo assim, aqui em São Paulo passou a reforma administrativa do Dória, que vem trazendo todos esses desgostos, esses malefícios para nós. Perdemos mais de 30% de reposição salarial. A insalubridade está prejudicada. A licença-prêmio deixou de ser um benefício para ser agora um transtorno. O desincentivo, né? Desincentivar o servidor a ser o servidor, aquele que trabalha, e mesmo assim, com tudo isso, nós fazemos o nosso trabalho com qualidade e excelência. Estado de São Paulo, o sistema penitenciário tem essa qualidade. Mas aí a gente pensa, né? Mas a gente vai rever isso uma hora. Não vai rever. Só vai mudar por força de lei. E mais ainda, agora que é segundo turno, pensem vocês, se já está ruim assim, imagina se o Guedes continua junto do governo. Essa PEC 32 vai acabar com o resto. Não vai sobrar mais nada. Nada. Adeus, licença-prêmio, sexta parte, tá? Pode esquecer também até da questão da aposentadoria, que vai alterar de novo, tá? Aquela bomba que foi colocada dentro do bolso não foi uma bomba, foi um míssil nuclear, tá? Ô, Carlos, vai piorar demais. Carlos, deixa eu falar. Você vê, a gente mal acabou o primeiro turno e já em Brasília voltaram com a PEC 32 para tentar aprovar, né? É assim, e é projeto do governo, é do governo o projeto, a PEC 32 para fazer a reforma administrativa, né? O grande problema é que a Polícia Militar, a Polícia Civil e agora a Polícia Penal, infelizmente, não se enxergam como classe trabalhadora, mas as polícias não fazem parte de uma classe especial, é classe trabalhadora também. Tudo bem, são servidores públicos. Pior ainda, servidor existe para quê? Para servir, né? Servidor público não é empresário, servidor público não é banqueiro. Servidor público com ideologia privatista e liberal é um absurdo, né? Está jogando contra si mesmo, né? Deixa eu só responder uma pergunta que foi bem colocada também nos comentários. Licença médica. A licença médica continua recebendo o adicional de insalubridade. Por quê? Porque a lei 432 de 85 não alterou nesse ponto. Então, por exemplo, se a pessoa tem a falta médica, ou a licença tratamento de saúde por 30, 60, 90 dias, ou que ela está por 5 anos, ela continua recebendo o adicional de insalubridade. A lei não alterou nesse ponto, tá bom? Olha lá, a licença médica também incide sobre o adicional de insalubridade. Correto. Mas só que qual que é o golpe do governo e que a gente tem conseguido reverter na ordem de 60% a 90% no judiciário? O DPME, né, através do sistema, mesmo ele vendo que o servidor está doente, corta a licença, indefere pedido de licença prescrito pelo médico especialista, e mais, depois de um certo tempo que o servidor está de licença, o DPME inventa uma readaptação fraudulenta, né? Eu falo dessa forma porque eu coloco assim nos processos. As readaptações, na sua grande maioria das vezes, são fraudulentas. Por quê? Porque muitas vezes o afastamento do servidor penitenciário, ele é psiquiátrico, né? Então ele é decorrente daquele ambiente insalubre, aquele ambiente pesado, aquele ambiente agressivo do sistema penitenciário. Então, o cargo de agente penitenciário é a segunda profissão mais estressante do mundo. Alguns estudos indicam. Então, nesse sentido, é muito comum a gente ter funcionários doentes, né, que precisam se afastar. Aí, o que o DPME faz?
em conluio, né, combinado. Eles fazem a readaptação do servidor e não existe local para o servidor, por exemplo, que está com problema de um problema psiquiátrico, não existe readaptação para ele dentro de uma unidade prisional. Eu sei, eu conheço uma unidade prisional. Mas é uma forma de forçar o servidor a voltar a trabalhar, porque quando você faz a readaptação, automaticamente ele é deslocado para outro tipo de trabalho, né? Que não é verdade também, e ele tem um adicional de insalubridade reduzido do grau máximo para o grau mínimo. Então, de 700 e poucos reais, cai para 100 e poucos reais. Então, ele tem uma perda financeira que aí ele desespera, de repente, ele já mal consegue pagar as contas do mês com o salário, aí é uma forma do DPME, da SAP, obrigar o servidor a voltar ao trabalho. E vamos lá no raciocínio, de novo. O adicional de insalubridade não é incorporado no benefício previdenciário nos últimos 60 meses? Então, se aquele funcionário doente for readaptado nos últimos 5 anos que antecede a sua aposentação, e ele for readaptado com grau de insalubridade em grau mínimo, o benefício previdenciário dele vai vir com 100 e poucos reais, e não com 700 e poucos reais. Ou seja, né, não adianta achar que o governo vai fazer alguma coisa de bom para o servidor. É só isso que a gente vê. É só prejuízo, né? E volto a dizer, independente do partido, né? Porque aqui no Brasil não tem como levar muito em consideração essa questão de partido, né? Os partidos se mascaram, mudam de nome, né? A hora que está muito sujo, né? Olha o antigo PFL, por exemplo. A hora que o partido está com muito escândalo de corrupção, vai lá e muda o nome, né? Muda o nome, entendeu? Simplesmente. Então a gente tem que verificar a ideologia. A pauta é privatista, a pauta é liberal, a pauta é contra o servidor público. Eu não voto nessa pauta, gente. É simples, né? Agora, é que às vezes as pautas costumam se confundir, né? Aí, como o Vitor colocou, cada um, ainda bem que cada um faz a sua escolha que melhor entender, porque ainda a gente vive numa democracia, né? Sim, e outra, né, doutor Wesley, o que eu digo também não é questão de partido, não é questão do político A ou B, se um é mais gordo, o outro é mais magro, se um tem bigode e outro cavanhaque, não é essa a questão. É uma questão de sobrevivência do trabalhador, a questão de sobrevivência da família, né? A gente tem que se preocupar que entre a esquerda e a direita, quem vai tomar no centro somos nós. Somos nós que vamos levar o prejuízo. Então, se hoje o trabalhador escolher votar naquela pauta ou na outra, não venha reclamar depois. Não reclame depois, porque não tem solução para tudo, né? Depois que acabar a vida de todo mundo, não adianta falar, o Sindicop vai lá e vai resolver. Não é assim, gente. Não é, nunca foi. A questão hoje, política, é sobrevivência. Eu não gosto de me meter em política. Parabéns, né? Mas você está errado. Hoje, a questão de sobrevivência do trabalhador é questão de política. A gente só resolve as coisas em nível político e judiciário. O judiciário tem limite. A política muda a lei. Então, se preocupem com isso. Se preocupem com você, tá? Porque se o Guedes ficar e a PEC 32 passar, esquece. Mas eu tenho direito adquirido. Esquece essa teoria do direito adquirido, porque o Supremo Tribunal Federal está derrubando tudo. Você percebe principalmente a questão do aposentado. O aposentado está tendo até 16% de desconto do seu provento. 16%. Para quem não viu a live do superendividamento, que foi feita há algumas semanas com o Vitor, o Dr. Wesley e eu, viu que o aposentado, além de ter os seus descontos, né, de empréstimo, agora eles estão descontando direto em débito, em conta. E o desconto previdenciário está vindo no Olerite. Estão perdendo até 55% do seu provento, né, para tentar sobreviver. Você também que está na ativa, você também vai se aposentar. E a hora que se aposentar, vai ver o grande prejuízo que vai ter. E aí, se você não pensar agora, lá atrás, lá na frente, né? Você vai sofrer muito. Eu vou sofrer. Todos os outros vão sofrer. E o doutor Wesley sabe que fala porque ele também
já foi agente de escolta e vigilância penitenciária. Ele sofreu na pele isso aí. Então, todo o desgosto que a gente tem, todo o sofrimento, na hora de fazer o pagamento no final do mês, falta dinheiro, vai correr no banco. O banco quer que você se endivide, ele quer tirar o seu dinheiro. Ele não quer te ajudar. Ele está ali para pegar o lucro dele. E você é a fonte de lucro. Nós somos fonte de lucro para muita coisa. Mas a gente tem que pensar na gente. Se você votar numa pauta neoliberal, privatista, não chore depois, porque você vai acabar perdendo o seu emprego pela PEC 32. Né? Vão criar 4 novas categorias de trabalho sem concurso público. Nós vamos acabar perdendo uma referência de salário. Nós vamos começar a brigar dentro das entidades públicas com mais 4 categorias, todas supervenientes, né? Vai estar instituído o assédio moral, o assédio institucional, até o sexual, porque se você reclamar, você é mandado embora. Ô Carlos, deixa eu fazer uma observação prática, né? Quando veio essa lei 1361/2021, a gente teve muito servidor que se interessou e foi ver o teor da lei, né? E teve muito servidor, né, que veio assim muito confiante falando para mim: Wesley, né, sabendo que eu sou advogado, essa situação é tranquila, porque é direito adquirido, né? É como se a pessoa não vivesse no Brasil, né? No meu íntimo, eu também entendi, né? Eu entendo a questão do direito adquirido, sabe? Artigo 5º da Constituição, né? Só que aí o que aconteceu? Exemplo prático, né? Eu entrei com várias ações que a pessoa tirou o período de licença-prêmio em descanso e teve descontado o adicional de insalubridade. Entrei com a ação com base, a primeira tese é o direito adquirido, né? Coisa básica, né? Então, era um período, um bloco de licença-prêmio que a pessoa formou de 2010 a 2015. Olha o que eu falei, ela conquistou o direito aos 90 dias de 2010 a 2015 e ela veio a usufruir agora em 2021 desse período. Nossa, coisa fácil, direito adquirido muito antes da nova lei de 2021. O judiciário não está entendendo dessa forma. Ele está entendendo que como a pessoa tirou a licença-prêmio em folga, na constância, na vigência da nova lei, a nova lei tem que ser aplicada independente do bloco que a pessoa conquistou o período de licença-prêmio. Então, as coisas não são tão fáceis quanto parecem, né? A gente não consegue resolver tudo com o artigo 5º, com direito adquirido, com mandato de segurança. É muito mais além. É por isso que aquela pessoa que fala que não gosta de política, né, ela está praticamente dando uma carta branca, né, para aquela pessoa que é responsável de regulamentar a sociedade através das leis, né, de fazer o que bem entende. E no mesmo raciocínio, né, quando eu voto numa pessoa que está contra os interesses da classe que eu pertenço, ou seja, da classe pobre, da classe média baixa, da classe trabalhadora, né, com toda certeza eu vou continuar sendo prejudicado. Então, assim, resumindo, né, realmente o comunicado que os departamentos pessoais estão compartilhando é verídico, tá? Aquele servidor que está em vias de aposentar, né, se tirar a licença-prêmio, pode vir a ter o benefício previdenciário prejudicado, sim, né? Nesse momento, preferencialmente, se a pessoa está para aposentar, é melhor deixar a licença-prêmio para a gente cobrar em pecúnia judicialmente, aí a gente avalia, né, se tem alguma forma de cobrar que não vire precatório judicial, mas, de repente, se a pessoa está perto dos 60 anos, é uma outra situação, entra numa fila especial. Então, por se tratar de assunto muito complexo, tem que agendar atendimento com os advogados, tá? Não adianta ficar tentando resolver pelo WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp do advogado, eu tenho 2.000 filiados que tem o meu WhatsApp particular. Não tem problema nenhum, eu deixo todo mundo compartilhar com quem quiser. Eu respondo todo mundo. Só que o que eu falo para os filiados é assim, eu não consigo tratar de assunto complexo pelo WhatsApp, por texto ou áudio, porque a demanda é gigantesca. Então, a orientação da diretoria do Sindicop, eu vou reforçar, é o agendamento
né, do atendimento com o advogado. Nós temos advogados de segunda a sexta, é um corpo jurídico do Sindicop com 10 advogados e mais a equipe de assistentes e estagiários, né? É um corpo jurídico especializado em direito público, em direito administrativo, servidor público estadual e o pessoal da SAP, que é o mais importante, é um corpo jurídico especializado no pessoal da SAP. Então, agenda o atendimento através do setor administrativo do Sindicop, para falar com alguns dos nossos advogados, né? Eu atendo, cada advogado tem um dia fixo, né? Tem de segunda a sexta, né? O atendimento pode ser via ligação telefônica, pode ser por videoconferência do aplicativo ou do própria câmera do WhatsApp, né? Pode ser presencial, tem diversas formas o atendimento, mas tem que conversar com o advogado, porque não é só ir lá e ler a lei, no caso. A diferença do advogado é porque ele estudou o direito como um todo. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar a Lei Complementar 1361 de 2021, a gente tem o conhecimento já dos princípios constitucionais e princípios administrativos que norteiam a administração pública e o servidor público estadual. Então, é muito diferente, né? A interpretação da lei não é só uma simples leitura, né? Então, eu já vi jornalista falando assim, não, mas eu também sei ler, falando para o técnico jurista, né? O advogado explicando a legislação, aí vai o outro e fala assim, não, mas eu também sei ler. É igual com o médico, né? O médico, quando ele dá uma prescrição médica, não é porque ele leu a bula do remédio e viu que cabe para aquela moléstia, né? É porque ele tem todo um embasamento de estudo geral, ele entende do corpo humano para poder tratar daquela doença específica, né? Não adianta ir só no Google, né? No YouTube ou na bula, né? Tem que, infelizmente, a questão tem que estudar, né? Tá bom? Tá, joia, gente, nós já estamos caminhando aí para o final, estamos com mais de 1 hora de programa, né? Se a gente continuar, vamos ficar por mais 2 horas aqui. Mas para a gente finalizar, deixa eu trazer aí uma última questão apontada pela nossa amiga aí, a Ana Paula, pro Wesley Gimenez respondendo. Doutor, entrando nesta seara, é cabível fazer uma explanação sobre a diferença entre salário e subsídio? Lembrando que subsídio é a proposta, não é, do candidato que recebeu aí o apoio do atual governador, não é? E aí ela completa embaixo no novo comentário, e também não adianta ser bacharel, né? Tem que ter prática jurídica, que os nossos advogados esnobam, né? E tem de monte, não é, para ensinar. Pois não, doutor, respondendo aí a Ana Paula. Na verdade, eu vou dar um exemplo, né? O policial penal, o servidor público da SAP, né? O agente penitenciário, o agente de escolta, ele recebe vencimentos, né? Os vencimentos são compostos, né, por gratificações adicionais, o salário base, no caso do agente penitenciário policial penal, o RTP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, né? E, na verdade, assim, vamos colocar assim, é como se fosse um salário do trabalhador, né? Subsídios, né? Subsídio de uma forma bem simples, né? Isso aí seria uma pauta para a gente discutir de forma bem específica, que ela envolve muita coisa, né? Por exemplo, o magistrado recebe subsídio. Aí o pessoal pensa assim, poxa, eu sou policial penal, e o pessoal quer mudar os meus vencimentos para subsídio, vai ser bom, porque se juiz ganha subsídio, é bom. Não necessariamente. Se a proposta é mudar de vencimento para subsídio, é porque estão querendo tirar benefício do trabalhador. Mas, sem dúvida alguma, não é líquido e certo. Exemplo, os magistrados que ganham pouco, todo mundo sabe que eles ganham pouco, né? Eles estão pleiteando, né, a volta dos adicionais de tempo de serviço, porque eles não têm, porque eles recebem subsídios, né? Então, a primeira coisa que estão querendo tirar de você, agente penitenciário, policial penal, né, como você preferir, é tirar os seus adicionais de tempo, né? Os seus abonos, as suas gratificações, né? Estou falando que é ruim? Claro que não, gente. Claro que não. Pode ser bom? Claro que pode ser bom. Só olhar os subsídios dos magistrados, né?
mas tem que tomar muito cuidado nas alterações, né? Toda alteração legislativa tem que acompanhar e tem que brigar, porque o servidor sempre está numa situação de fragilidade, porque quem tem a caneta na mão é o político, o deputado, né, e o governador, vamos falar aqui no âmbito estadual. Por isso que a gente está chamando tanto a atenção que a Polícia Penal foi aprovada na Constituição Federal e agora na Constituição Paulista. Mas não existe a lei complementar, a lei orgânica regulamentando a Polícia Penal no estado de São Paulo. E agora é o momento, gente, né, assim que a gente tiver uma ideia de como vai ser o próximo governo, de acompanhar, de lutar para criar uma lei orgânica, uma lei complementar para a Polícia Penal do Estado de São Paulo, que realmente traga benefício pecuniário e de condições de trabalho e de aposentação também. Então, se vai virar vencimento para subsídio, então que vire de uma forma benéfica e não para tirar mais direitos, tá bom? Ana, era o que eu poderia te falar assim num curto espaço de tempo. Posso complementar, Vitor? Vai lá. Então, a pergunta vai ser bom? Bom para quem? Para quem vai ser bom, né? Com certeza vai ser bom para o governo, porque subsídio também depende de orçamento. Subsídio é um valor total que é dividido por 13, né? Na realidade, porque também tem o 13º. Isso vai para a aposentadoria? Tá aí um alerta. Tem estados que estão entrando nessa questão dos subsídios que já estão vendo um prejuízo gigantesco, porque na hora de fazer a lei foi bonito, mas na hora de complementar a lei, a coisa está sendo muito estranha. Então, já tem estado aí que já está com os 2 pés atrás, estado não, o trabalhador, porque vai levar prejuízo na aposentadoria. E vai levar um prejuízo gigantesco. Se o orçamento cair, também cai o valor do subsídio. E subsídio, muitas vezes, não se leva tudo para a aposentadoria, né? Então, você acaba começando com o valor lá embaixo, né? Para quem entra, e de repente, daqui a 30 anos, você está ganhando o mesmo valor do que o cara que está entrando. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, primeira coisa, é bom, mas é bom para quem, né? E lembrando mais ainda, dependendo do governo, as entidades sindicais são proibidas de participar de construção de leis. E o que vai para a Assembleia Legislativa para aprovar é que o governo canetou. E outro alerta, a nossa Assembleia Legislativa, a maioria, pelo menos até onde eu estudei até agora, é neoliberal. Continua ainda o perfil de querer mudar direitos trabalhistas. Então, mais um alerta ainda. E lembrando, né? Lei é boa quando ela vem beneficiar as duas partes, não uma só. Mas com um governo impositivo que não deixa as entidades participarem, vai passar o que ela quiser. Nós vimos aí o do Dória. Lutamos, impedimos que fosse pior ainda, né? Mas a gente não ganha tudo. Depende muito do governo que você coloca lá. Tá certo. Tá aí. Para a gente finalizar, então, este programa, eu vou pedir para o Carlos Neves ficar mais um minutinho aqui comigo na Rádio Sindicop para a gente tratar um outro assunto. Agradecendo muito mesmo a participação, né? Sempre do Wesley, né? Sempre dedicado, sempre vindo aqui trazendo orientações para a gente aqui na Rádio Sindicop. Wesley, abraço para todos os advogados, para não ter problema, né? Obrigado, pessoal. Wesley, muito obrigado pela sua participação, viu, meu querido? Valeu, grande abraço. Eu que agradeço, gente. Até mais. Até mais.